Glória a Jesus. Eu prometo que essa ministração ela será objetiva, rápida, e espero que seja eficaz, eficiente sobre a sua vida, sobre a minha vida. Amém? Quantos creem assim? Quantos já ouviram falar do nome Andressa Baramanga? Alguém já ouviu falar? Andressa Duarte Baragana, desculpe, Baragana. Pastora? A Andressa era uma menina de 9 anos de idade, quando ela se encontrou com Jesus. E ela teve uma experiência única com o Pai. A avó a convidou a ir à igreja e ela chegou à sua mãe, insistiu em ir para a igreja, e a mãe não queria deixar. E ela acabou que convencendo a mãe e foi para esse culto, e quando chegou lá ela entregou sua vida para Jesus Cristo. E aos 9 anos de idade, ela começa um trabalho missionário. Ela ganha 9 vidas para Cristo e batizou essas vidas nas águas. E ela continua e vai ganhando forma e faz um trabalho daqui a pouco na rádio, sua semana toda tomada em falar do amor de Jesus. E chega um determinado período que ia ter aquele retiro da igreja, que é no período do carnaval, e ela pede a sua mãe para tirar a sua poupança, que era para o seu aniversário de 15 anos. E isso já com 14 anos, ela pede para tirar esse dinheiro, porque ela tinha muitos adolescentes, muitas crianças que ela gostaria de levar para esse retiro. E a mãe relutante acaba cedendo, e ela vai lá e paga o retiro daquelas crianças. E a mãe dela reclamando, ela disse assim: mãe, você não está entendendo, os meus 15 anos eu vou passar no céu, vai ser celebrado no céu. E antes dos 15 anos ela estava indo com o pai para a casa dos avós, sofre um acidente e o Senhor a leva para a glória. Aquela menina tinha intimidade com o Pai. Ela já sabia do seu propósito. Ela já sabia o que ela foi chamada. O Senhor a chamou. Eu acredito que ela tenha visto o que Paulo viu, o que Pedro viu, e que transformou homens que perseguiam e que negavam a Cristo em homens que morreram por Cristo. Depois vá ali no YouTube, pesquise, grave no seu coração, porque ela nos dá um exemplo de vida. Não foi muito tempo servindo, mas foi efetiva, foi eficaz no seu serviço ao Senhor, transformando vida. E o seu pai, logo após o acidente, entrega a sua vida para Cristo e continua o seu legado. Isso é intimidade com o Senhor. E eu escrevi algumas coisas. Eu confesso aos irmãos que eu tinha 2 horas da manhã, eu terminei a mensagem de ontem para hoje. Fui para o almoço dos pais, lá na casa de papai e mamãe, fui para lá, tranquilo, a mensagem está preparada. Cheguei em casa, Jesus fala comigo e eu mudo tudo, literalmente tudo. Porque quem tem intimidade entende quando Deus quer fazer um rei, Ele envia um gigante e não uma coroa. Quem tem intimidade entende que quando Deus quer mostrar o poder da fé, Ele gera mar turbulento para que você caminhe sobre ele.
Quem tem intimidade entende que antes de ver a promessa é necessário construir a arca, mesmo que não tenha nenhuma nuvem no céu. Quem tem intimidade entende que estar na cova dos leões não é para te livrar, mas sim para te proteger. Quem tem intimidade entende que Deus nunca preparou os seus escolhidos no conforto. Nunca. E aí, após Deus criar todas essas coisas, tudo que nós temos, tudo que nós vemos aqui de mundo, Ele desenvolveu um hábito de intimidade com Adão. Então, todo entardecer, Deus vinha e separava um tempo com Adão. E essa intimidade, um certo dia ela é quebrada, aquele encontro ele é interrompido. O pai foi ao encontro, mas o pecado havia seduzido Adão. Então atente-se que Deus sempre quis estar perto do homem, ou seja, Deus vai ao encontro do homem. Ele sempre se importou com o que o homem faz e ainda hoje ele está à procura de homens, mulheres, crianças, que querem se encontrar com Ele, que querem ter essa intimidade com Ele, que querem tirar tempo com Ele, de estar com Ele, de conhecer quem Ele é, como Ele age, como Ele reage, o seu amor, a sua bondade, como Ele fez as coisas, como tudo foi formado do nada. Então não foi à toa que Ele nos enviou o seu Filho, o seu único Filho, para que tivéssemos acesso novamente a este encontro íntimo com Ele. A gente precisa querer Deus mais do que todas as coisas, desejar o Senhor mais do que tudo. E hoje a pergunta que eu inicio aqui é: pelo que você está correndo hoje? Você está buscando o que hoje? Onde estão os teus olhos? Onde os teus olhos estão fixados, voltados? A sua energia, as suas lágrimas, qual é o motivo? Qual é a razão, qual é o ímpeto que move o seu ser? Qual é a ocupação da sua mente, do teu coração? E eu preciso te dizer que os nossos olhos precisam derramar lágrimas, o nosso coração, ele precisa desejar, ansiar por Ele. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, eu clamo a Ti essa noite. Nos apaixona novamente. Nos apaixona de uma forma que queremos estar nos montes, que queremos estar em salas abarrotadas, cheias de pessoas prostradas aos Teus pés, clamando por Ti, querendo mais de Ti. Nos apaixona de uma forma a estarmos nas ruas, nas praças, nas esquinas, nos campos, falando do Teu amor, porque é chegado o Teu reino. Nos apaixona enquanto estamos aqui nesta missão de povoar o reino dos céus, Senhor. Enquanto ainda temos fôlego para falar do Teu nome, queremos estar apaixonados, porque não queremos chegar diante da Tua presença e ouvir da Tua voz que Tu não nos conheces. E argumentarmos, Senhor, que pregamos no Teu nome, profetizamos no Teu nome, ministramos no Teu nome, cantamos no Teu nome, tocamos no Teu nome, e Tu falar que não nos conhece. Nos apaixona, Senhor, de uma forma que o nosso coração seja atraído
todos os dias, incansavelmente, para a tua presença, para honrar o teu nome de dia e de noite, para anunciar as boas novas, porque nós nunca saberemos que Deus é tudo o que nós precisamos, até que Ele seja, até que Tu seja tudo o que nós temos, Senhor. E eu quero falar para você de uma história, e essa história mexeu comigo nessa tarde. Há uma pintura no Museu do Louvre, e a pintura se chama Checkmate. E hoje à noite eu quero falar sobre isso, eu vou descrever para vocês. Essa pintura eu vou descrever, inclusive se puder olhar aí, pintura Checkmate, Museu do Louvre. Eu vou descrever essa pintura. O diabo ele está sentado de um lado de um tabuleiro de xadrez, e do outro lado um homem. E esse homem ele está com a mão na cabeça, como parecendo em desespero. E quando estavam fazendo um tour pelo Louvre com um grupo de atletas, particularmente campeões, que eles foram chamados a visitar essa exposição, e eles estavam recebendo um acompanhamento especial, né? Nesse tour estava um campeão mundial de xadrez, Pastor Paulino. E o guia está explicando para eles que aquela era uma pintura de um artista retratando alguém que perdeu uma batalha para o diabo. E então o grupo ele seguiu para a próxima pintura, para ver outra coisa, outra exposição. Mas o campeão mundial de xadrez, ele ficou lá parado olhando aquela pintura, e ele logo percebe que não estava mais acompanhando, que o grupo já havia saído. Aí a pintura, tem uma outra, tem a figura do diabo mesmo, que é a original. Então logo eles percebem que aquele rapaz havia ficado para trás, aquele campeão mundial tinha ficado para trás, e o guia turístico ali, ele volta ao encontro daquele campeão de xadrez, e o rapaz diz assim: nós já estamos seguindo, e queria saber se você não vem para acompanhar o tour. E o campeão mundial de xadrez disse: bem, eu estive olhando atentamente para essa pintura, e o guia disse assim: sim, ela é chamada Checkmate, o diabo está rindo e o homem perdeu. E o campeão diz: sim, eu tenho notado isso, mas enquanto eu estive analisando a pintura, eu percebi um grande problema. E o guia diz: o que é que você quer dizer com isso? Aí ele chega para o guia e diz: olha, você sabe, eu sou um campeão mundial, um jogador de xadrez, e eu passo a minha vida inteira jogando e estudando esse jogo. Pessoas normais, que não têm intimidade com esse jogo, nem sempre veem o que um jogador profissional que tem intimidade do dia a dia com este jogo vê. Então, quando vocês se afastaram, eu olhei para o diabo rindo e olhei para o homem em desespero, mas notei algo no tabuleiro de xadrez e percebi que ou vocês terão que mudar a pintura,
ou vão ter que mudar o nome. E aí o guia diz assim, mas por que vai ter que fazer isso? Como você sabe, eu sou um campeão mundial de xadrez. E quando eu observei o tabuleiro, eu descobri que o rei ainda tem mais um movimento. E hoje o Senhor me tomou nessa tarde para dizer para aqueles que estão em desespero e que têm intimidade com o Pai e acreditam que estão encurralados, é isso aí, e acreditam que estão encurralados, que não importa a situação, o rei ainda tem um movimento. Se você tem intimidade com o Pai e está vendo que tudo se foi e nada tem esperança, e declara, olho para os montes de onde virá o meu socorro, eu digo para você nessa noite, o rei ainda tem um movimento. Lázaro estava morto, mas o rei ainda tinha um movimento. A minha filha estava morta, dizia aquele homem, mas o rei ainda tinha um movimento. O mar está à nossa frente e Faraó atrás com o seu exército, mas o rei ainda tinha um movimento. Quem tem intimidade entende que o rei ainda tem um movimento. E eu quero te pedir, olhe para quem está do teu lado agora e diga assim, o rei ainda tem um movimento. Diga assim, calma, calma, o rei ainda tem um movimento. A sua família está destruída, calma, o rei ainda tem um movimento. A minha esperança se foi, calma, o rei ainda tem um movimento. Quem tem intimidade com o rei sabe que no tabuleiro dessa vida, o movimento dele gera checkmate para o inferno e as suas obras. O rei ainda tem um movimento, e na plenitude dos tempos, quando não tínhamos esperança, o rei tinha um movimento, e era Cristo Jesus. E eu te desafio a declarar isto todos os dias e nesse instante, sobre a situação que seja, declare, o rei tem mais um movimento. Ele tem mais um movimento sobre as minhas finanças, ele tem mais um movimento sobre o meu casamento, ele tem mais um movimento sobre a vida dos meus filhos, ele tem mais um movimento sobre a minha família. Não acabou, porque o rei ainda tem um movimento. João 15:7 declara, se permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito, porque o rei ainda tem um movimento. E ter intimidade com o Pai e com o rei é relacionamento, é se permanecerdes em mim, se permanecermos nele. A vida de intimidade com o rei é marcada pela comunhão com o Senhor. Aonde estão os teus olhos? Aonde está o teu coração? Porque o rei ainda tem um movimento. Em Provérbios 3:32, porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. Então a cada dia nós devemos buscar estar mais perto dele, de nos relacionarmos com ele.
conhecimento e as minhas palavras permanecerem em vós. Se você não conhece o Rei, você está nesse instante sem movimento. Mas se você conhece o Rei, ainda há esperança, porque tem movimento. E o sobrenatural ele vai ser feito, porque ele diz na sua palavra em João: pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então a intimidade com Deus nos traz essa autoridade espiritual para vencer tudo, porque nós entendemos que o Rei ainda tem um movimento. Quando Cristo morre naquela cruz, certamente o diabo sorriu. E ele achava que tinha dado o checkmate. Mas o Rei tinha um movimento. Porque ele toma a chave da morte. Porque sobre ele não tinha nada. A morte não tinha domínio sobre ele. E ele toma essa chave da morte e faz um movimento do checkmate ao inferno, e nos traz a esperança do amanhã. Em Daniel, no capítulo 6, do versículo 19 ao 23, se liga aqui, irmãos, que eu já estou quase terminando. Daniel, capítulo 6, versículo 19 ao 23. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. Certamente o rei aqui não sabia que o nosso rei tinha um movimento. E disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o acaso que o teu rei, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? E vem o checkmate. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito nenhum, porque o nosso rei ainda tinha um movimento. Aleluia! Glória a Deus! Quem tem intimidade entende que o último movimento é do rei e confia que ele vem, pois o último movimento é dele. Ainda que esteja morto, o último movimento é do rei. João 11, do 21 ao 27. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não tinha morrido. Mas o rei ainda tinha um movimento. No versículo 23, Jesus olha para ela e começa o movimento do rei: teu irmão há de ressuscitar. Maria, ou Marta incrédula, disse: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E disse-lhe Jesus, no seu movimento de checkmate: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca irá morrer. Crê tu isto? Disse ela: Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo.
E eles retiram a pedra e ele fala: Lázaro, vem para fora, porque a última palavra, o último movimento é do rei. 1 Reis, capítulo 18, versículo 33 ao 39. Quem tem intimidade entende que o último movimento é do rei. Elias tinha essa intimidade. Então Elias armou a lenha e, dividindo o bezerro em pedaços, o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto a lenha. E disse: fazei uma segunda vez. E o fizeram uma segunda vez. E fazei uma terceira vez. E o fizeram uma terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse ao grande rei, pedindo o seu movimento: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, a linha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego, e o que via o povo. Todos caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, porque o último movimento é do rei, o último movimento é do rei. Quem tem intimidade entende que o último movimento é do rei. Ele rasga o mar vermelho no meio e o seu povo passa em seco. Êxodo capítulo 14, do versículo 20 ao 22. E há entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era trevas para aqueles, e para este clareava a noite, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Então Moisés estendeu sua mão sobre o mar, e o Senhor fez-se retirar o mar por um forte vento oriental. Toda aquela noite o mar tornou-se seco e as águas foram partidas, porque o último movimento, a última palavra é do Rei dos Reis. O último movimento é do Rei dos Reis. Aleluia! Quem tem intimidade entende que o último movimento é do Rei. Ele faz o corvo virar garçom e alimentar o profeta em 1 Reis 17:6. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Porque a última palavra é do rei, o último movimento é do rei. Ele é a nossa provisão. Quem tem intimidade entende que o último movimento é do rei. Num sábado, Jesus Cristo faz um milagre do jeito que Ele quer. Ainda que pareça loucura para mim, para você e para aqueles homens que estavam lá. Ele faz uma lama com sua saliva. Em João capítulo 9, versículos 6 e 7, tendo dito isso, cuspiu na terra, e com a saliva fez o lodo e untou com lodo aos seus olhos do cego, e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo, porque a última palavra não é do médico, é do rei. Quem tem intimidade entende que o último movimento é do rei. Olhe para quem está do seu lado, cutuca assim, diz assim: filho amado. Diga de novo: filho amado, o último movimento é do rei.
Ele faz o fogo ficar frio e a fornalha parecer que tem um ar-condicionado. Porque o último movimento é do rei. Daniel capítulo 3, versículo 23 a 26. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondendo dizendo: eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus, porque é o movimento do rei. Quem tem intimidade entende que o último movimento é do rei. Ele faz o que for necessário para te dar o seu milagre. Isaías 43, versículo 13, a parte B: eu sou Deus, também de hoje em diante eu o sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? A última palavra, o último movimento é do rei. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55. Eu sou Deus. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está, o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por o Senhor Jesus Cristo, porque a última palavra, o último movimento é do rei, e está próximo esse movimento. Está chegando o tempo do checkmate, meu irmão, porque o rei dos reis virá e ele voltará e levará a sua noiva com ele. Chegou o tempo de intimidade com ele. Chegou o tempo de clamarmos, colocarmos os nossos ossos em pó na terra e clamarmos: Senhor, tem misericórdia de nós, nos dá sede e fome de ti. Precisamos ser visitados pelo Pentecoste do Senhor. A última palavra é do rei. Nós precisamos entender hoje que pode haver uma mudança drástica na nossa vida. Jesus Cristo andou com os seus discípulos, eles caminhavam com ele dia e noite, eles viram os milagres, eles viram o manifestar da glória do Senhor. Mas no dia da sua crucificação, todos o abandonaram. Todos. E Pedro o negou por 3 vezes. E aqueles homens que viram os milagres, viu o cego ver, viu o surdo, o mudo ser curado, que viu o paralítico andar, que viu a multiplicação dos pães e dos peixes, que viu centenas, milhares de milagres, que viu o resplendor da sua glória ali no Getsêmani. Aqueles homens mesmo assim abandonaram Cristo na cruz. E eles saem e vão a Jerusalém e ficam em Jerusalém. Certamente frustrados, desesperados, porque ele havia morrido. E ele falou, mas eles não ouviram. E quando o rei dos reis, ele ressurge e aparece a eles, eles se espantam. Mas a pergunta que precisa cravar em nossos corações
naquele tempo que caminhavam com Cristo, que viam os seus milagres, mesmo assim o seu coração foi de abandono, de traição a Cristo. O que aqueles homens viram, o que eles presenciaram, o que eles sentiram, o que chegou a ele nos dias de Pentecoste, que transformou em homens traidores, medrosos, covardes, em homens corajosos, que pregavam a palavra de Deus em todo o tempo, que foram decapitados, que foram crucificados de cabeça para baixo. O que Pedro viu, que transformou ele no homem que negou a Cristo, no homem que foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele disse que não era digno. O que Paulo viu, que transformou no homem que perseguia os cristãos e matava e aprisionava, em um propagador do Evangelho sem andar com Cristo. O que eles enxergaram, querido, que pode transformar a minha vida e a sua, em deixarmos de sermos covardes e anunciar as boas novas. O que eles viram que transformou a vida deles, nós queremos, Deus. Nós precisamos disso, Deus. Porque a frieza do coração tem nos afastado de Ti, Pai. Nós queremos ver o que eles viram para sermos mudados por completo, Senhor. Visita a Tua igreja, Pai. Não somos um lugar de espetáculo, de festas, de show, Pai. Não viemos aqui para entreter ninguém, mas nós queremos atrair a Tua presença, que nos transforme em homens sedentos por Ti. Traz esse novo tempo, Senhor. Faz esse movimento, ó Rei, e muda a história da Tua igreja nessa nação. Faz esse último movimento, Pai, e derrama a Tua Shekinah sobre nós. Aviva-nos, Senhor. Ó grande Rei, faz esse movimento e nos tira, Senhor, dessa paralisação espiritual. Não queremos coaches, não precisamos, Senhor, de processos, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Teu Espírito Santo. E foi Ele que visitou aqueles homens no dia de Pentecoste, e foi Ele que transformou homens covardes em homens corajosos, que apregoaram a Tua palavra nos quatro cantos dessa terra. Não queremos ser envolvidos pela sistemática para convencer um homem por palavras, mas queremos ser convencidos pelo Teu Espírito Santo, que nos transforma, que nos constrange, que nos leva mais para perto de Ti. Não adianta nada, Pai. Temos as riquezas no mundo, temos igrejas lotadas por números e vazias por dentro, Senhor, de pessoas que estão sem o Teu visitar. Nós queremos um último movimento do Rei para avivar a Tua igreja. Aviva em nós a Tua obra, em nome de Jesus. Feche Teus olhos, vamos adorar o Senhor. Que adianta ter desejo do meu coração. Quero te convidar a ficar de pé. A gente já está encerrando. Eu prometi que ia ser objetivo. Eu espero de coração que o Senhor tenha falado contigo nessa noite.